igreja. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. A Ele toda honra, a Ele toda glória, amém? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, a teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. De pé,
Provérbios 3, de 5 a 10, e nós vamos orar, porque depois vamos cantar mais um cântico, que já vai dar mais tempo, porque hoje o anticristo nós vamos saber quem é. Vamos lá. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Juntos, vamos lá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Nós queremos, fundamentados na fé que nós temos em Deus nessa noite, orar. Domingo nós temos a eleição de prefeito, né? Que Deus nos dê um prefeito que tema o nome dele e que o povo vote corretamente. Às vezes a gente está votando no menos ruim, né? Mas temos que votar. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela obra missionária de Deus que avança, cresce. Dia 3 de novembro nós vamos inaugurar a igreja no centro de Londres. Semana passada nós levantamos a oferta, já pagamos o aluguel de um templo lá, 2 meses. E dia 3 de novembro vai começar. Paulo Júnior vai ter que ir lá, o ano que vem, pregar lá. Pastor Augusto, Hernandes. E eu vou como sacristão, não tem problema. Vamos orar pela nossa tenda aí. Dia 4 de novembro vai começar a montagem. Estamos fazendo a terraplanagem, fizemos toda a base. Vai ser um auditório para 1.500 pessoas. Se Deus quiser, nós vamos inaugurar com uma jornada de adoração. Tá certo? E ore por mim também, os irmãos já estão sabendo. Eu descobri a semana passada um câncer de tireoide. E já estou fazendo os exames para fazer a cirurgia, se Deus quiser, em novembro. Eu já fui decretado curado, eu já tomei posse de tudo aí. Eu não vou morrer agora não. Certo? Ore por isso. Ore pela nossa igreja aqui, pelos desafios que a gente tem. Se você puder orar com um parceiro aí, ore. Depois nós vamos cantar um cântico, ter um momento de ofertório, e aí o pastor entra para a exposição da palavra. Tá bom? Vamos lá?
Senhor Deus, ouve o clamor do teu povo. Nós precisamos de ti. Sem ti nada podemos fazer. Toda a provisão que precisamos, toda a força para trabalhar, para te servir, tudo vem de ti, Senhor. E nós queremos nessa noite reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós não queremos confiar no nosso próprio entendimento, mas queremos nos render a ti, em adoração, em dependência, em submissão, em abnegação, Senhor. Pai, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. O Senhor conhece a vida de cada pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais. Então vá ao encontro de cada coração com a tua palavra aqui nessa noite, trazendo edificação, consolo, esperança, Senhor. Sustenta o pastor Paulo na exposição da tua palavra, que ele seja um expositor fiel das Escrituras Sagradas. Glorifica o teu nome aqui nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o cântico, teremos a oportunidade de ofertar. Você que está aí nos assistindo, nós precisamos de 9 milhões para montar a tenda com todo o custo. São 1.500 lugares. Vai ter um telão de LED que está vindo da China, carpete, toda a parte de som, só a parte de som e tecnologia, R$1.300.000. E nós queremos inaugurar isso no máximo até fevereiro. Então, seja um ofertante generoso. Você que já deu para muito apóstolo aí, para viajar de avião, para comprar iate, dê para a obra séria. Invista no reino de Deus. Amém? Vamos lá. Esperança em vida e morte, Cristo é em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda te dar a alma paz. Deus é bom, como sua graça é eficaz, em seu sangue redentor, quem nos dá fé quanto ao temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo.
Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Para mim é uma alegria e um privilégio estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, podendo dividir com vocês da santa palavra de Deus. Eu sempre digo quando venho aqui que essa igreja é a minha segunda casa. Enquanto o Arival me atura, é um dos poucos, eu continuo estando aqui com vocês. Abra sem demora comigo a palavra do Senhor em Daniel capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, isso é 27 metros, e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto pregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Até aí deixa aberto aí, não fecha. Fecha apenas os olhos para uma rápida oração. Querido Deus, santo, justo, eterno, infinito, bondoso, glorioso. Deus que não tem o culpado por inocente. Deus que é 3 vezes santo, mas também cheio de ternas misericórdias. Fala conosco hoje, Senhor. Despeja da sua graça, gloriosa, abundante, em todo esse local. Que não seja só mais um sermão, só mais um culto, só mais uma palestra, mas a despeito de mim, a despeito de nós, pecadores, haja demonstração de poder, para que tu, somente tu, seja exaltado. Que teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, muita atenção no que nós vamos falar e ouvir essa noite. Estamos diante de um texto muito profundo e muito sagrado. Aliás, todos os textos da Bíblia são sagrados e devemos dar a eles a reverência e o temor devido. Não é novidade para ninguém que a nossa sociedade anda muito estranha. A cada dia que passa, ela está mais corrompida, a inversão de valores e uma corrupção que há muito tempo não víamos. E nós, como povo de Deus, só não ficamos mais estarrecidos, espantados, porque temos acesso às profecias bíblicas. E nesse sentido, Jesus foi certeiro quando disse em Mateus 24:10: neste tempo
falando sobre o tempo do fim no seu sermão escatológico. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Um tempo marcado por muitos escândalos. Trair e odiar uns aos outros. Um tempo de infidelidade, de traição. Verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. É uma menção também da apostasia. Conforme o fim fosse se aproximando, o cenário político, econômico e principalmente cultural e social iria despencar moralmente. Atrocidades, homicídios, assassinatos, infanticídios, crimes hediondos, depravação moral, inversão de valores, corrupção do gênero humano, inundariam toda a sociedade. A sociedade se tornaria um esgoto a céu aberto. E para piorar, esse tempo horroroso culminaria com a aparição de uma figura totalitária que regeria o mundo, o anticristo. A Bíblia menciona sobre o anticristo. Daniel fala dele no capítulo 3, no capítulo 7, no capítulo 12. Paulo fala do anticristo na sua carta a sua primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. João fala do anticristo em quase todo o livro de Apocalipse. A Bíblia diz que no último tempo o mundo seria regido por um só sistema, um só governo, uma espécie de repetição do Império Romano, um governo de escala mundial, que regeria, que decidiria, que governaria o mundo e decidiria os seus rumos. E esse sistema contaria com um único líder, uma figura, o anticristo. Nesse sentido, eu não conheço no Antigo Testamento uma figura que mais se assemelha com o anticristo do que Nabucodonosor. Nós então usaremos o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para ilustrar como será o fim e como será o anticristo. Primeiro, no texto que eu li, nós estamos aqui falando da época do exílio, onde Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, saqueia o templo e leva cativo com eles uma multidão de judeus em 3 levas. Daniel é um dos profetas do exílio, e é ele quem narra e descreve os acontecimentos aqui. Ele é a maior autoridade do mundo. Ele é o homem mais poderoso que governa com mão de ferro através da Babilônia. E nós vamos ver aqui a descrição e os paralelos que ele tem com o anticristo. Primeiro, o primeiro ponto da minha mensagem: a obrigação da adoração. Verso 1: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. O que era essa imagem? De quem era essa estátua que o rei Nabucodonosor manda construir e erguer, de quase 30 metros de altura? O verso 12 não deixa dúvida que essa estátua era do próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor aparece aqui como um Deus, e ele quer e deve ser adorado como um Deus, junto do seu império. Este, irmão, é exatamente o desejo do anticristo. Ele quer ser reconhecido como Deus, e quer receber adoração como Deus. Isso está claro em 2 Tessalonicenses 2:3. Paulo vai dizer: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo,
a ponto de assentar-se, verso 4, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando esse homem aparece, ele arroga para si o título de Deus, de divino, e deseja adoração. Entretanto, ele vai mais longe. O seu desejo não é só de ser adorado, é de exaltar o seu nome sobre o nome de Deus, acima do nome de Deus. Vocês notaram o local que foi construída essa estátua? O verso 1 diz que ela foi construída no campo de Dura, na planície de Dura. Estudiosos afirmam que essa estátua foi construída no mesmo local onde foi construída a Torre de Babel. E aqui nós aprendemos o propósito de construir essa estátua. Quando nós voltamos para Gênesis e vemos o propósito de ter construído a Torre de Babel. Gênesis 11:2 está escrito: sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar. Essa planície em Sinar é o mesmo campo de Dura, o mesmo lugar onde Nabucodonosor construiu a estátua. E qual foi o objetivo de construir a Torre de Babel? Verso 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo o topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. A ideia de Deus em Gênesis 1, multiplicar e frutificar, foi para que na multiplicação do homem, o nome de Deus fosse conhecido através de Adão e sua descendência, e exaltado. Quando eles constroem a Torre de Babel, eles fazem uma inversão. O desejo é o nome deles, o nosso nome, o nome do homem, se tornar célebre e ser exaltado acima do nome de Deus. Então Babel foi uma tentativa de exaltar o próprio nome acima de Deus e promover a si mesmo acima de Deus. É exatamente o que o anticristo vai fazer. E é exatamente o que Nabucodonosor estava fazendo. Mas tem mais. Tudo o que ele faz, tudo o que o anticristo faz, tem como principal propósito afetar o seu arqui-inimigo. O principal inimigo do anticristo, do diabo, é Deus. Nabucodonosor não está construindo essa estátua por acaso. Ele quer afrontar a Deus. Ele quer tocar em Deus de alguma forma. Mas por que o senhor diz isso? Por causa do propósito de ter construído essa estátua. O capítulo 3 mostra a construção da estátua. Mas o capítulo anterior, o capítulo 2, mostra a intenção de Nabucodonosor ao construir a estátua. O que o capítulo 2 de Daniel narra? O sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho e chama todos os adivinhos e magos da Babilônia para não só trazer a revelação do sonho, mas tinham que adivinhar o que Nabucodonosor sonha. Nenhum mago da Babilônia consegue, ele ordena a execução de todos, até que um levanta e diz: não, há um homem que pode interpretar os sonhos. Daniel, chamam Daniel. Então Daniel chega diante de Nabucodonosor e declara o sonho. Tu viste uma estátua. Então ele conta o sonho de uma estátua enorme. E cada parte do corpo da estátua era feito de um material: a cabeça de ouro, o peito de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro. E ele diz: a cabeça de ouro és tu, ó rei Nabucodonosor, e a Babilônia. Então ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas e dá contra a estátua e despedaça ela. Essa pedra é Cristo, que derruba toda
todos os reinos e reina soberanamente. Nabucodonosor parece ter entendido o sonho no 2, e agora manda construir a estátua, mas tem algo. No sonho, só a cabeça é de ouro, no capítulo 2. A estátua que Nabucodonosor manda construir é inteira de ouro. Com isso ele está mostrando que ele entendeu o sonho. Por que isso? Ele está afrontando a Deus, porque quando vê a pedra cortada, destruindo a estátua, está dizendo que os reinos vão acabar, e quando ele constrói a estátua inteira de ouro, ele está dizendo: não, meu reino não vai acabar. Ele está dizendo com isso: eu sou soberano, e Deus não, contrariando o sonho de Daniel. E é exatamente o que o anticristo vai dizer, vai fazer. Eu sou soberano, e não o Deus da Bíblia, não o Deus judeu, não o Deus das Escrituras. Meu reino vai durar para sempre. Olha a arrogância deste rei, e olha a arrogância de Nabucodonosor. Então ele entendeu o sonho de Daniel, e estava contrariando ele. Assim é o anticristo, que vai afrontar a Deus com o seu reino. Entretanto, ele não só deseja ser adorado, é um desejo dele, como também exige e impõe que seja adorado. Nabucodonosor reúne seus magistrados, todos os seus ministros, a Suprema Corte, e determina que a adoração da estátua seja obrigatória por lei. Verso 4: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros. Até aí. Da mesma forma, o anticristo não só desejará ser adorado, como também exigirá adoração. Olha Apocalipse 13:1, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Verso 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O anticristo exigirá adoração, e isso será feito, obrigado, por lei. E note que é uma adoração mundial, não se trata de uma área restrita. O verso 4 diz: ordena-se a vós outros povos, nações e homens de toda língua. Será uma adoração mundial. Não só desejará, mas obrigará. De modo que será obrigatória por lei, que haverá, e no caso aqui havia punição capital para quem se recusasse a adorar, ou seja, pena de morte. O verso 6, qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, o que equivale à execução, à pena de morte, à morte. Da mesma forma, o anticristo também ordenará a execução de quem se recusar prestar culto a ele. Apocalipse 13:14, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O anticristo promoverá um culto a si mesmo, um culto de proporções mundiais. Ele se declarará Deus na terra, desejará a adoração da terra,
proporá uma lei obrigando a adoração de si mesmo, e punirá com a morte aqueles que se recusarem a dobrar-se diante dele. Agora, como isso vai ocorrer na prática? Você já pensou? Muitos ainda têm uma visão de Apocalipse, de Tolkien, de Senhor dos Anéis, bestas e feras e monstros com rabo de escorpião, e morcegos e dragões voando. Nós percebemos nitidamente que a Babilônia e Nabucodonosor são tipos perfeitos do anticristo. Não é isso? E até agora nós estamos falando de um regime político, de um governo com hierarquias políticas de poder. No tempo do fim, Satanás fará uso do Estado e dos seus governantes para executar seus planos. Veja que essa adoração estava completamente ligada às demandas do império. Note que a ordem saiu do trono de Nabucodonosor e passou por hierarquias governamentais, onde leis foram criadas. Meus irmãos, o anticristo já está na terra, operando da mesma forma que operava na Babilônia, através do seu espírito. Você pergunta, o anticristo já está na terra? Já! 2 Tessalonicenses 2,7 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, verso 8, será de fato revelado o iníquo. Veja só, o mistério da iniquidade já opera, o espírito do anticristo já opera. Ele só não se encarnou ainda em um homem, talvez. Mas ele já opera, já está na terra. E opera como? Através de instituições, partidos políticos, governos, governantes, homens. Ele opera. Veja só como isso se dará. Note, por exemplo, em regimes totalitários. O Estado, em regimes totalitários, ele aparece como um Deus, ou ele se torna um Deus para o seu povo. É assim com os regimes totalitários. Segundo, e como Deus, o Estado quer ser adorado, o Estado quer a fidelidade do seu povo, o Estado quer a obediência do seu povo, e o Estado quer o culto do seu povo. Portanto, a estátua erguida que exige adoração, aqui em Daniel 3, é o próprio império, é o próprio Estado que exige fidelidade. E esse Estado, esses regimes, querem tomar o lugar de Deus e o lugar da igreja. Notem, a estátua foi construída no campo de Dura, no mesmo lugar que foi a Torre de Babel, mostrando que ela quer o lugar de Deus. O Estado quer falar no lugar da igreja, o Estado quer dar leis no lugar da igreja, quer tomar o lugar de Deus, o lugar das Escrituras, quer tomar o lugar da palavra de Deus. Eles querem que sigamos as suas cartilhas e não a palavra, que cultuamos a eles e não ao nosso Deus. E ele quer ocupar o lugar de Deus e da palavra, trazendo para nós costumes, uma visão de casamento, uma visão de educação de filhos, uma visão da cultura. Ele quer implantar a sua cosmovisão e quer que todos a sigam. E não só querem, como eles exigem fidelidade aos regimes e aos seus governantes. E criam leis exigindo isso. É exatamente
exatamente o que você está assistindo hoje, embriões do que vai ser o governo do anticristo, nessas pequenas ditaduras, nesses pequenos regimes que não estão tão pequenos assim, onde o Estado vem como um Deus e quer ser adorado, cultuado como Deus, e quer tomar o lugar de Deus, e quer criar um novo modus vivendi para o seu povo. O Estado também quer dizer que ele é soberano e não Deus, pois esses regimes não acreditam em Deus, mas se portam como deuses do seu povo. E sexto, de modo que execuções, prisões, perda dos direitos ocorrerá com quem se recusar a obedecer às leis do Estado. É exatamente isso que está acontecendo. Você não se lembra da Alemanha nazista? Todo mundo era marcado com a estrela de Davi. E todo mundo tinha que jurar fidelidade àquele regime. E o que acontece? E assim aconteceu, em obediência às leis, com medo da execução, a fornalha de fogo, o povo então adorou. Verso 7, portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, se prostraram os povos e nações, homens de todas tribos e línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Irmãos, é assim hoje em dia na Coreia do Norte. Há leis que quando aquele ditador desfila, as pessoas têm que aplaudir e rirem, e isso é obrigado por lei. Quem não fizer, se recusar a louvar, a exaltar aquele regime, é executado. Foi assim no primeiro século, onde tinha o culto ao imperador. Flávio Titus Domiciano foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, de divino, eu sou Deus, e ordenou a adoração a si próprio, implantando o culto ao imperador. E essa adoração era determinada pelo império, de modo que a desobediência era punida com os leões. A mesma coisa com o anticristo, Apocalipse 13:4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Por que adoraram o dragão e a besta? Porque disseram: quem pode resistir à besta? Quem pode confrontá-la? Quem pode desobedecê-la? Então todos adoraram o sistema. Entretanto, conjunção adversativa, mas, porém, todavia, haverão aqueles que se oporão ao sistema, mesmo que corram risco, mesmo que existam leis, regimes, mesmo que tenha totalitarismo, autoritarismo, mesmo que tenha condenação à morte, haverão aqueles que se oporão a esses regimes. Note, Sadraque, Mesaque e Abidnego faziam parte de uma religião monoteísta, mono, theos, Deus, um só Deus. E para eles era impensável adorar qualquer outro Deus, senão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse sentido, eles se recusaram a se dobrarem diante da estátua. Queridos irmãos, a igreja de Cristo jamais deve se submeter às reivindicações desses regimes. A igreja jamais deve se submeter a essas leis. Mas quais? Algumas leis são justas, são boas. Alguns regimes ensinam leis justas. Quais nós não podemos? Quais? Vou ler. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha apostasia. Agora verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou é objeto de culto, grava. Apocalipse 13:6, e abriu a boca, quem? O anticristo, em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Ou seja, que leis, que tipo de regime nós não vamos submeter? Aqueles que são contra Deus, aqueles que se opõem e se levantam contra tudo que é de Deus. Porque veja só, o que é anticristo? Anti é no lugar de Cristo, no lugar de Deus. E todo aquele que quer tomar o lugar de Deus, se oporá a Deus, de modo que esses regimes totalitários são anticristos, anticristãos. E todas as leis e regimes que forem anticristãs, não serão atendidas pela igreja. Eles não atenderam. Quando esses regimes disserem para nós como nós devemos criar nossos filhos, como começa a vida, aonde começa a vida, definirem sexualidade, estabelecerem a ordem do culto, o que devemos pregar, o que devemos anunciar, reinterpretar a Bíblia, como eles, temos que recusar. Agora, qual deve ser nossa posição nesses dias ou tempos do fim? Diante de tudo isso, nem parece que eu estou lendo a história da Babilônia. Parece que estamos falando dos dias atuais. Qual deve ser nossa posição nos tempos do fim? Fidelidade. Grave essa palavra, fidelidade. Meu irmão, nem passou pela cabeça daqueles 3 jovens, nenhum segundo sequer fazer tal ato, nem passou pela cabeça deles se dobrar. Veja o verso 14, falou Nabucodonosor e lhe diz: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Olha só, respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Fidelidade. Fidelidade é o que a igreja precisa nesses dias. Fidelidade. Seremos assediados de todos os lados, com propostas, com leis, com extorsão, com tentação, com sedução. Fidelidade. Permaneça fiel, não negue a Cristo, não se dobre diante do sistema, permaneça fiel. Nesse tempo onde o espírito do anticristo atua nas instituições, Deus espera da igreja fidelidade. Mas a fidelidade tem consequências. Prepare-se para as consequências. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o seu aspecto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 20. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Da mesma forma agirá o anticristo contra a igreja. Apocalipse 13:7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Nós estamos falando do Estado, dos governos, como uma figura do anticristo. Presta atenção, esse tipo de regime, geralmente sempre faz uso da violência, da prisão, agressão, tortura
E sabe com que eles trabalham? A lei da desproporcionalidade. A lei da desproporcionalidade. A punição, ela é maior do que a infração. Esses regimes fazem isso. Uma pequena infração, uma grande punição. Agressão, tortura, perda dos direitos e até martírio. Porque note o verso 13. Nabucodonosor irado e furioso. 19, então Nabucodonosor, cheio de fúria, transtornou o aspecto do seu rosto. Ou seja, esses regimes vêm de forma feroz contra a igreja e contra o povo de Deus. Vivemos em um tempo de perda de direitos e até martírio. Qual a razão? Não ceder ao sistema. Essas coisas, bem como esse tempo, tem um propósito positivo também. Esse tipo de regime, esse tipo de sistema que está abarcando o mundo inteiro hoje, tem como finalidade separar os crentes falsos dos verdadeiros. Veja o verso 7. Portanto, quando todos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da arca, da cítara, de saltério, se prostraram. Agora o verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja só, quando o regime foi posto, a ordem foi dada, de um lado, a igreja apóstata, mundana, se dobrou. E do outro, Sadraque, Mesaque, Abednego. Imagina a cena, praça pública, uma adoração mundial, dezenas de milhares, toda uma orquestra preparada, todos os magistrados, governantes, e de repente uma multidão de milhares se dobra e está de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu irmão, são dias onde Deus vai separar o joio do trigo, vai testar a fé do povo de Deus, e não há bode, não há virgem nécia que ficará de pé, mas somente os eleitos do Senhor, eles não se dobrarão. Eles não se dobrarão. Creio que Deus tem feito isso. As provações têm testado a fidelidade do povo de Deus. Essas coisas acontecem para separar o ouro da escória, o verdadeiro do falso. Agora, fim, há uma promessa para quem se manter fiel. Você está talvez aí com medo. Meu Deus, quando esse dia chegar, quando essas leis foram promulgadas, quando eu receber denúncias, mandatos, por causa da minha fé, e aí? Há uma promessa, a promessa da presença de Deus para aqueles que se manterem fiéis. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Estava certo aqui, 99% de certeza na resposta. Eu daria um certo com maisinho. Ele só errou no finalzinho. A semelhança de um filho dos deuses. Não, mas é o Filho de Deus. A presença de Deus foi o prêmio que os 3 jovens receberam por sua fidelidade, pois o terceiro homem não era outro senão o Senhor Jesus Cristo, que deu a mão para eles, desceu com eles e caminhou dentro do fogo com eles. Meu irmão, eu não estou dizendo que você não passará lutas, dificuldades e perseguições,
mas que Deus vai te livrar, que dará graça a você. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. A presença de Deus, Isaías 43:1, não temas porque eu te remi, chamei-te-ei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A presença de Deus está contigo. Eu não sei o que nos espera no futuro. Eu não sei para onde você vai, o que farão de você, mas não me importa o que quer que seja que façam. O Senhor estará com você. Ele irá à sua frente e jamais se apartará de você. 1 Coríntios 10:13. As provações em sua vida, estou lendo na linguagem NVT, não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Deus é fiel e não permitirá provações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem provados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ou seja, a presença de Deus. Meus irmãos, guardem essa palavra. Nós estamos muito próximos desses dias. Aliás, eles já estão acontecendo. Só vai aumentar as proporções até que tudo se unifique. Nesse tempo, muitas tentações virão, muitas seduções, muito engano de toda parte, toda sorte, e muita perseguição. O cerco se fechará, não contra a igreja de Cristo, mas a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, o crente remanescente. Ah, meus irmãos, e quando esses governos, esses regimes, esses deuses, essas religiões exigirem adoração de você, que você se mantenha como Sadraque, Mesaque, Abidnego, de pé diante do seu Senhor, e que o dia que tiver que se dobrar, se dobre somente diante daquele que fez os céus e fez a terra. Como está em Filipenses 2:10, para que o nome de Cristo se dobre todo o joelho que é no céu, na terra ou debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que seja assim. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Querido Deus, oh santo, santo é seu nome, glorioso. Ajuda-nos, Senhor. O cerco já está se fechando. A perseguição, a resistência, a calúnia, a discriminação, a abuso, a boicote contra o povo de Deus. Mas nós somos os forasteiros e peregrinos nessa terra. Nossa pátria não é aqui. Um dia o Senhor há de nos buscar para morar contigo em moradas celestiais, novos céus e nova terra. Até esse dia chegar, muitas lutas virão, provações, perseguições. Mas nos ajuda a ficar como esses jovens, fiéis, e não se dobrar ao sistema, aos regimes, e saber que Tu estarás conosco, que Tua presença vai diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho eu vou, e o louvor já entra. Eu trouxe alguns livros aqui, Cartas aos Meus Discípulos. É um livro devocional, são cartas que eu escrevi para as pessoas que eu pastoreio, de consolo, de exortação, de esperança. Muito interessante. A Procura de Rebeca, sobre namoro cristão. Se prega, se ensina muito pouco sobre como é o namoro, como é o relacionamento de solteiro, biblicamente. Também é um compêndio de masculinidade e feminilidade para casados. Como passar o dia com Deus, é um livro que ensina você a ter uma vida devocional, mesmo em um mundo cheio de tarefas.
é a prática da piedade. E esse prefácio do reverendo Hernandes Dias Lopes, o perfil do verdadeiro cristão, 8 marcas do verdadeiro salvo. Se você quiser, eu assinarei para você no final do culto. Não vai embora não, passa lá. Talvez essa minha última vinda aqui este ano, então você vai ter essa oportunidade. Na compra de 3, você ganha um livro é grátis, você pode levar. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos cantar o cântico final. Salvação, eu te renderei.
Amém, amém. Querido Deus, leva-nos agora em paz para os nossos lares. E que essa mensagem que foi pregada, ela possa ter acendido aqui a chama da esperança, da fidelidade, da dedicação. Proteja-nos de pessoas ruins e dá-nos uma noite de paz e uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus espalhada pelo mundo afora, hoje e sempre. Amém.